Shalom! No início da minha busca de entender o que era o judaísmo, de descobrir o judaísmo, eu conversava muito por telefone com a minha irmã. Ela mora no Rio de Janeiro, na época eu morava na França, e uma vez por semana nós conversávamos por telefone, 1 hora, 2 horas, sobre religião, sobre o judaísmo e nossas descobertas, porque eu lia de um lado, ela lia de outro, e eu falava um dia eu falei para ela, tudo bem, eu começo a entender o que é o judaísmo, que Jesus não é o Mashiach, mas e Isaías 53? Todo cristão sabe, aprende que Isaías 53 fala de Jesus. Então, a minha irmã, eu não me lembro o que foi que ela falou realmente, mas durante a semana ela me mandou um link de um rabino. O nome dele é Yitzhak e o sobrenome dele é um pouco complicado, mas ele tem um canal que se chama Tanar para a Vida. E a minha irmã, então, me mandou o link de um estudo que ele fez sobre Isaías 53. Eu não vou repetir esse estudo que ele fez, como eu fiz num vídeo anterior sobre se Jesus é ou não o Mashiach, se ele cumpriu ou não os requisitos para ser o Mashiach, que eu fiz baseado num estudo publicado por um site chamado Jews for Judaism, porque aquele estudo estava em inglês. Desse rabino Yitzhak está em português. Então, eu vou deixar o link desse estudo sobre Isaías 53 desse rabino, que é brasileiro, mora aqui em Israel, mas ele é brasileiro e eu, então, não tem por que repetir o que ele falou, que ele é um rabino, é uma pessoa mais autorizada do que eu para falar sobre esse assunto. Finalmente, depois que vi o vídeo desse rabino, eu fiquei convencida de que realmente Isaías 53 não fala de Jesus. Mas o vídeo de hoje eu quero destacar cinco reflexões que eu fiz a respeito da interpretação cristã e muçulmana do Tanar, que é o livro judeu. Eu quero deixar bem claro que quando eu falo de cristãos, eu não estou falando das pessoas, porque eu já levei uma bronca de uma amiga minha aqui no canal que disse, não, mas os cristãos não odeiam os judeus. Eu sei que os cristãos não odeiam os judeus, eu quando era cristã, eu não odiava os judeus, eu tinha um amor imenso pelos judeus e pelo judaísmo, sempre tive, e eu sei que existem muitos cristãos que amam Israel, que amam o povo judeu, então não é isso. Agora, os líderes do cristianismo, tanto católicos como protestantes, é outra história. É outra história e então é sobre isso que eu quero falar hoje, tá? Então, 5 pontos de reflexão. Primeira coisa, o Tanar, que os cristãos chamam de Antigo Testamento, é um livro judeu. Isso precisa ficar claro para todo mundo. O Tanar é um livro judeu, escrito por judeus sobre judeus, sabe? É claro que todo mundo pode ler e deve ler o Tanar, a Torá, os Neviim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos. A Torá é a lei que Deus deu aos judeus e a todo o mundo. Existe um ensinamento no judaísmo de que a Torá foi dada aos judeus no Monte Sinai, porque onde ficava o Monte Sinai, ou ainda fica, a verdade é que ninguém sabe onde está esse monte, no deserto. E por que o Eterno não deu a Torá aos judeus?
na terra de Canaã, que mais tarde viria a ser a terra de Israel, porque o deserto, todo mundo sabe, é terra de ninguém. Então, o que os nossos sábios concluíram disso é que o Eterno deu a Torá aos judeus no deserto, porque a Torá é para todo mundo, judeus e não judeus, sabe? Então, a Torá é a lei dos judeus, os Neviim são as profecias, é o futuro da humanidade através da ação dos judeus, e os Ketuvim são os escritos, é a história dos judeus, é Reis, Crônicas, Esther, Ruth, Daniel, sabe? É a história dos judeus, Ketuvim, escritos, Torá, lei para todos, Neviim, profetas, o destino da humanidade através dos judeus. Então, o segundo ponto que eu quero enfatizar é que, nesse sentido, o Tanar, chamado Antigo Testamento, só pode ser lido de uma perspectiva judaica. Se alguém quiser saber o que realmente as passagens do Tanar, as profecias do Tanar querem dizer, primeira coisa, aprender hebraico. Ler em hebraico, porque nem sempre o que está escrito em hebraico é traduzido corretamente em qualquer língua, mesmo as versões judaicas. Mesmo as versões judaicas. O que eu quero dizer com isso? Existem palavras no Tanar que mesmo os sábios de hoje não sabem o que quer dizer. Então, na minha Bíblia, no meu Tanar, o primeiro que eu comprei na França, ele é hebraico francês, às vezes tinha uma nota de rodapé dizendo assim, passagem de difícil compreensão. Sabe? Não se sabe exatamente o que isso quer dizer, porque o significado da palavra que está em hebraico é desconhecido, se perdeu no tempo. Só para dar um exemplo muito claro, eu vou ler só uma passagem bem simples, porque o meu hebraico também não é grandes coisas. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Traduzido, no princípio, ao criar Deus os céus e a terra. Eu estou lendo o Tanar, tá? A Bíblia é hebraica. Versículo 2. Ve'ha haaretz haitá tohu bohu. E está traduzido, a terra era sem forma e vazia. Só que até hoje ninguém sabe o que significa tohu bohu. Ninguém sabe. Esse é só um exemplo. Então, quando a pessoa quer ler o Tanar, ela deve primeiro se interessar pelo hebraico e, se não souber hebraico, achar muito complicado de aprender, consultar um rabino, consultar alguém que fale hebraico e perguntar o que exatamente aquilo quer dizer. Sabe? Então, primeiro ponto, o Tanar é um livro judeu, escrito por judeus e sobre judeus. O Tanar só pode ser lido através de uma perspectiva judaica, sabe? E, bom, eu disse 5 coisas, mas uma eu já falei. A Torá é a lei dos judeus, os escritos Ketuvim contam a história dos judeus e os profetas Neviim tratam do futuro da humanidade através da ação dos judeus. É só ler os profetas que vai ver que tudo o que o Eterno planejou para o futuro da humanidade, isso vai acontecer através dos judeus, tá? Então, uma coisa também que eu queria observar é que tanto no mundo cristão, e mais uma vez não estou falando dos cristãos, dos crentes, das pessoas que creem, sabe? Quanto no mundo muçulmano, eles se apropriaram do Tanar e fizeram a sua própria versão, sabe? Se fosse hoje em dia,
nesse nosso século cheio de mimimi, de não me toques, sabe? O nome disso é apropriação cultural. Sabe? Pegar uma passagem ou várias passagens e reinterpretar de acordo com a sua ótica, de acordo com a sua perspectiva. Eu vou ler o que eu achei na internet, uma definição sobre apropriação cultural, ver se não bate direitinho. A apropriação cultural ocorre quando uma pessoa ou um grupo social hegemônico em uma sociedade passa a reproduzir comportamentos, hábitos, vestuários, objetos, linguagens de grupos sociais marginalizados. Esta prática desinveste o significado sagrado ou político que esses últimos grupos sociais marginalizados conferem aos elementos culturais, substituindo-os por outros significados, promovendo o esvaziamento e colonização desses elementos sem, em contrapartida, gerar benefício ao grupo que produziu aquela cultura. Isso é a definição de apropriação cultural, sabe? E foi o motivo pelo qual houve uma tentativa durante várias tentativas durante 2 milênios de exterminar os judeus. De todos os modos possíveis e imagináveis, sabe? Que a história está repleta, não preciso ficar repetindo, sabe? De exterminar os judeus para que a versão original desaparecesse e ficasse a versão da apropriação cultural. Não. O Tanar não fala sobre Jesus em nenhum lugar. Sabe? As pessoas precisam parar de ler o Tanar com uma lente cristã e ler de uma perspectiva judaica. Sabe? Da mesma forma, não é uma coisa exclusiva dos cristãos, os muçulmanos, quer dizer, de novo, não são os muçulmanos. Os líderes muçulmanos adulteraram o Tanar. Um exemplo, o sacrifício de Isaac, que não aconteceu, Baruch Hashem, no Corão está escrito que esse filho que Abraão quase sacrificou por ordem de Deus foi Ismael e não Isaac. Então, para você ver que existe por parte dessas religiões que são afiliadas ao judaísmo uma vontade de se substituir ao judaísmo e com isso se substituir à eleição do Eterno. Sabe? O Eterno elegeu o povo judeu para uma missão. Essa missão não foi retirada dos judeus, essa missão pertence aos judeus, sabe? A Torá, como eu disse desde o início desse vídeo, ela é para toda a humanidade, sabe? Por isso foi dada no deserto, de acordo com os nossos sábios. Agora, os povos, os líderes dessas religiões não têm o direito de se apropriar das mensagens da Torá e reinterpretar de acordo com os seus valores, com a sua religião. Isso está errado. Está errado, o nome disso é apropriação cultural e isso não tem espiritualmente nenhum valor. Isso foi muito importante para mim quando eu comecei a entender o que era o judaísmo e comecei a frequentar cursos de pensamento judaico e ver a maneira como os judeus leem a Bíblia, o Tanar, é completamente diferente. No Tanar tem 3 personagens: o Eterno, o povo judeu e a humanidade. Então, o Tanar trata sobre isso, do relacionamento do Eterno com o povo judeu, o povo eleito, não para ter privilégios, não para ser melhor do que ninguém, mas para ser o guardião da mensagem que o Eterno designou que toda a humanidade deve cumprir.
sabe? A eleição do povo judeu é nesse sentido. Até hoje, nós, apesar de todas as perseguições, os judeus têm a preocupação de manter a lei de acordo com o que foi dado pela boca do Eterno no Monte Sinai e depois ao longo da jornada no deserto através de Moisés. Então, era isso que eu queria dizer hoje, sabe? Eu convido as pessoas que quiserem saber qual é a perspectiva judaica sobre Isaías 53, que cliquem no link que está aqui embaixo na descrição e assistam o estudo desse rabino, que ele é completo e vai deixar bem claro. Então, por hoje é só e eu desejo um Shabbat Shalom.